Que Deus abençoe a todos, irmãos, em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero mostrar para vocês aqui na palavra de Deus a garantia que Deus ele deu de que a palavra dele vai se cumprir. De que tudo que está escrito no Apocalipse, dos sinais que o apóstolo João ele registrou quando estava sendo revelado para ele, os sinais dos fins dos dias e o que ia acontecer, todas as maldições, pragas, doenças, sinais no céu, na terra, nos astros, no sol, na lua, nas estrelas, no universo, de que nós estaríamos no fim dos tempos, vai se cumprir, porque essa garantia foi feita pelo próprio Deus, tem a palavra de Deus, irmãos, como garantia para isso. Eu vou mostrar para vocês no Apocalipse, queridos, e não importa o que o homem faça, não importa o que os poderosos desse mundo, os que representam as nações, os que presidem as nações, eles façam, o que está escrito vai se cumprir. Não tem como mudar, não tem como voltar atrás. Por quê? Porque a garantia veio do próprio Deus, de que esses sinais, essas maldições, moléstias, essas pragas que vão vir sobre a terra, irmãos, como Deus ele disse no livro do Apocalipse, na revelação que ele deu para João, eles vão se cumprir. Todos esses sinais vão se cumprir. E o homem não pode mudar isso, pelo contrário. O homem, irmãos, ele é um instrumento de Deus, querendo ou não, para fazer com que a palavra de Deus se cumpra. Sabe por que Deus faz isso? Porque Deus criou o homem para isso, porque Deus criou o homem para ter esse fim trágico, para que todas essas pragas que está aqui no Apocalipse, elas aconteçam porque Deus simplesmente tem prazer nisso? Não, irmãos. Mas Deus, por causa da maldade do próprio homem, ele usa o próprio homem para colher a maldade que ele planta, como aconteceu com Nabucodonosor. Lembra de Nabucodonosor? Que Deus usou ele para destruir Jerusalém, destruir o primeiro templo. Mas por quê? Porque Nabucodonosor, antes disso, ele era perverso. Aonde ele chegava, ele destruía. Ele dominava as nações, ele matava pessoas, levava pessoas como escrava. E Deus falou, você é ruim, ninguém te domina, então eu vou te usar para cumprir um propósito, mas depois você vai se ver comigo. Mas depois você vai colher a tua maldade. E foi o que aconteceu, irmãos. Então Deus simplesmente usa a própria maldade do homem para fazer cumprir a palavra dele com justiça, fazendo o homem colher pela sua maldade. E é por isso que o Apocalipse vai se cumprir. É por isso, irmãos, que nós já estamos vendo cumprimentos do Apocalipse diante dos nossos olhos. E a cada ano que se passa, a cada ano em que a gente entra, a gente vê esses sinais do Apocalipse se cumprindo de forma mais intensa, ou seja, revelando a volta de Jesus que está próxima. Amém, queridos? Irmãos, antes de começar a ler aqui, quero orar, fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe, nos dê o entendimento e a direção na palavra dele. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ore comigo, em nome de Jesus, queridos. Ó Santo Deus, em nome de Jesus, meu Pai, Senhor, nós queremos te pedir tua direção. Fala com a gente, Pai, porque nós vamos ler aqui, Senhor, que o Senhor empenhou a tua palavra, como João registrou, de que a tua palavra, os sinais que antecederiam a volta do teu filho e que atormentariam esse mundo, Senhor, com pragas, maldições, doenças, sinais no céu e na terra, abalo sísmico na natureza, elas vão se cumprir, Senhor. Então abençoa, Pai. Nos dê o entendimento e o temor ao nosso coração, para que a gente venha temer e crer no Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Para a glória do teu nome. Amém. Amém, queridos. Eu estou aqui no livro de Apocalipse, irmão. Se você, na sua casa, você pode, neste momento, abrir a Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo 1. A partir do primeiro versículo você abra e acompanhe comigo, senão depois você abre a sua Bíblia e acompanhe assistindo o vídeo. Amém? Amém, irmãos? Apocalipse 1. E diz assim, queridos, o título é o autor e o assunto do livro.
escute bem, irmãos, olha só como Deus empenhou a palavra dele de que esses sinais vão se cumprir. Preste bem atenção, queridos. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Viram aqui, irmãos? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu das coisas que em breve devem acontecer. Irmãos, revelação de Jesus, que quem deu para ele, irmãos? Deus, o Criador, o próprio Deus, deu para Jesus Cristo a revelação das coisas que em breve devem acontecer. Vai duvidar? Vai descrer? Você acha que isso é um conto de fada? É conversa jogada fora? A palavra que o próprio Deus, ele deu ao seu Filho, o próprio Criador, um Deus de verdade, um Deus sério, um Deus justo, um Deus que é perfeito, que não comunga do pecado. Esse Deus, com todas essas atribuições de ser um Deus santo, perfeito, justo, íntegro, deu ao seu Filho Jesus o testemunho das coisas que em breve devem acontecer. É para duvidar? Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã. Continuando, queridos, diz aqui, ó. E que ele, enviando Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Irmãos, quantas pessoas, queridos, estão envolvidas nessa revelação que João teve? Deus que revelou isso para o seu Filho. Jesus que enviou o seu anjo para testificar essas coisas para o apóstolo João. O Pai, o Filho e um anjo a serviço de Jesus que revelou isso que está escrito aqui, irmãos, no Apocalipse, que vai acontecer, queridos. Existem pessoas mais sérias envolvidas nessa revelação. Eu te pergunto, meu irmão ou minha irmã, existem personagens mais sérios do que esses que revelou para João as coisas que devem acontecer? O próprio Criador, o próprio Deus, por intermédio de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, seu Filho, que morreu na cruz para nos salvar e que enviou um anjo que por intermédio desse anjo notificou as coisas que em breve devem acontecer para o apóstolo João. Existem pessoas mais sérias, mais dignas de crédito do que essa, irmãos, do que essas. Deus e Jesus, e por que não dizer o seu anjo, que foi um instrumento, um servo que Jesus apenas usou para levar, mas que está submisso ao Senhor, a Deus e ao seu Filho Jesus, o nosso Salvador. Existem pessoas mais sérias, dignas de confiança e respeito na sua palavra, irmãos, do que essas? Não existe, queridos, não existe. Isso quer dizer que tudo que está escrito aqui vai se cumprir, irmãos. E olha só, queridos, o que diz aqui na sequência. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Sabe o que isso quer dizer? Meu irmão, minha irmã, a besta vai se levantar. Pode ter a certeza. Quando se levantar o homem da iniquidade, conforme está escrito aqui, que ele vai instituir uma marca que levará o seu nome, como diz em Apocalipse.
13:16. Que todos aqueles que aderirem a essa marca que levará o nome do anticristo, ou tiver o número que corresponde ao seu nome, adoração, veja, essa marca, irmãos, tem que levar o nome do anticristo. Entende a adoração? Entende por que a Bíblia fala que aqueles que recebem a marca vão adorar de forma deliberada o anticristo? Porque esses vão saber de quem é essa marca que eles estão recebendo. Não vai ser, irmãos, como a gente conhece, um código de barra que tem aqueles nomes, aquelas letras criptografadas, escondidas, que ninguém sabe o que é por detrás daquelas letrinhas. Lembra que é assim, como a gente vê nas embalagens dos produtos? Quando você vai ler um QR Code, tem aquele monte de desenho ali, ó, que só é revelado quando o celular lê, ou quando a gente lê o QR Code com o celular. Não, irmãos, a marca do anticristo não vai ser assim, não. Ela vai ter o nome do anticristo claro. Claro, irmãos. Todo mundo vai saber que quem recebeu a marca da besta, do anticristo, é adorador dele, porque vai vir o nome dele, como a Bíblia diz, irmãos, aqui no Apocalipse 13, queridos. No Apocalipse 13. Olha só o que diz aqui, irmãos. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aquele que tem a marca, que é o nome da besta ou o número que faz referência ao seu nome. Então quem receber essa marca estará recebendo de forma voluntária, deliberada e consciente de que vai adorar a besta, ao anticristo. Será que isso vai acontecer? Vai, porque nós lemos aqui no início, irmãos, de que Deus revelou isso para Jesus, que por intermédio do seu anjo mandou João testificar. Será que Deus estava delirando? Será que Deus estava mentindo? Não, irmãos. Isso vai acontecer. Não importa o que os governantes desse mundo façam. Irmãos, os governantes desse mundo estão sendo preparados. Eles estão sendo trazidos como isca pelo próprio Deus para cumprir as profecias, irmãos, desse livro. Ou você acha, queridos, que tudo o que está acontecendo porque tem que acontecer, é assim mesmo, é como as coisas têm que fluir? Não, irmãos, existe um trabalhar de Deus por trás. Eles estão mordendo a isca de Deus e eles não têm para onde correr. Esses conflitos que estão acontecendo, tudo isso faz parte, irmãos, a união de países, união entre países se formando para lutarem contra outros que estão se unindo. Sabe o que é isso, irmãos? São iscas que eles estão mordendo, que os governantes desse mundo estão mordendo para chegar no objetivo final, quando Deus disse que juntará todas as nações do mundo para guerrearem contra Israel. Uma hora isso vai acontecer, irmãos. Porque eles estão mordendo a isca. Tudo isso é isca, queridos. Todos esses sinais, e que a cada ano se intensifica, e principalmente agora em 2025, aonde vai ser lançado o Drex, a moeda digital aqui no Brasil, e outros países também estarão lançando sua moeda. Para quê? Para que nos próximos anos, muito em breve, tudo isso venha se culminar numa moeda única. E aí o anticristo vai usar esse sistema único financeiro, onde será a marca dele que levará o seu nome. Tem que ter o nome dele. As pessoas têm que aderir a algo com o nome dele para dizer: nós adoramos ele. Ele é o nosso Messias, o nosso Salvador. As pessoas vão fazer questão de ter uma marca, de carregar na mão direita ou na testa essa marca que tem o nome do anticristo. Porque exatamente como está na palavra de Deus vai se cumprir. Irmãos, eles estão mordendo a isca. Eles não têm o que fazer. Eles têm que cumprir a palavra de Deus. E foi como eu disse nesse
no início do vídeo. Será que Deus já determinou isso, irmãos? Será que Deus já tinha isso tudo planejado porque Ele gosta de brincar com pessoas? Não! Não, irmãos. Deus não gostou de brincar com a pessoa de Adão e Eva. Quando Ele colocou eles no jardim e colocou a árvore e disse para que eles não viessem a comer, Deus não estava brincando com eles não, irmãos. Mas o próprio Deus estava mostrando que Ele era sincero consigo mesmo, de que Ele não havia criado robôs, que Ele dá uma cordinha e faz o que Ele quer, mas pessoas que o adorassem com a adoração sincera e voluntária. Adão e Eva, irmãos, eles tiveram essa oportunidade se eles não comessem aquele fruto que Deus proibiu, mostrando que a obediência, a submissão deles era para com Deus. Mas foi ao contrário. Eles usaram a submissão, a obediência que eles tinham para obedecer à voz de Satanás, que ofereceu o fruto, a Eva comeu e consequentemente Adão comeu. Mas infelizmente por causa disso, então, irmãos, eles escolheram o fruto deles e Deus teve que traçar um plano de salvação que veio através do seu Filho Jesus para nos resgatar de novo para si. Mas Adão e Eva fizeram uso do livre-arbítrio que eles tinham, irmãos. E Deus, por sua vez, queridos, Ele foi sincero consigo mesmo, sabendo que Ele não queria robôs, mas pessoas que o adorassem de forma voluntária e sincera. Isso faz ele se sentir realmente um Deus adorado pela sua criatura, pela sua criação. Você tem adorado a Deus, meu irmão, minha irmã? Toda vez que o pecado vem diante de você, se apresenta para você, que você cede ao pecado, para você está dizendo que você obedece a quem? A Deus ou ao pecado? Se você cede ao pecado, você sabe a quem você está dizendo que serve. Ao pecado, a sua carne, ao diabo. Mas quando você resiste ao pecado, você diz que adora a Deus. Porque você não fala só de palavra, mas você mostra com a tua vida se desviando do pecado. Lembra de Jó? Jó, ele mostrava que adorava a Deus. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Jesus, o maior exemplo. Jó ainda errou, Jó pecou. Porque Jó, de certa forma, ele sustentou um orgulho, achava que ele não poderia passar por aquilo. E quem era Jó diante da criação de Deus? Então Jó também teve os seus erros, mas em Jesus, irmãos, que teve a chance de pecar, como a Bíblia diz, que ele, Jesus, foi tentado à nossa semelhança sem pecar, e ele não pecou, usou do seu livre-arbítrio para somente adorar ao Senhor. Lembra na tentação de Satanás? Na última cartada do diabo, se tão prostrado me adorar, te darei tudo isso. E Jesus respondeu para ele, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestará culto. Jesus foi perfeito porque somente Ele conseguiu adorar a Deus na sua plenitude, irmãos. Mas hoje, com Jesus em nós, dentro da gente, através do seu Espírito, nos dando a condição, irmãos, de obedecer ao Senhor, hoje Ele nos ajuda, Ele nos dá força e nos fortalece. Porque hoje nós temos o Senhor Jesus conosco que ressuscitou, temos a palavra de Deus fechada, cumprida e selada para nos ajudar, irmãos. E temos a misericórdia do Senhor para nos sustentar. Então, queridos, irmãos, Deus, Ele usa a própria maldade do homem para fazer o homem colher. É simplesmente isso. É por isso que todos esses sinais do Apocalipse, quando diz que o sol ele vai se aquecer de tal forma que os homens vão sentir a pressão do calor do sol, irmãos. Vão se queimar com o calor do sol e mesmo assim não darão glórias a Deus. A Bíblia diz que tumores sobrevirão aos homens, onde nascerão tumores nas suas peles, nos seus corpos. E a Bíblia diz em Apocalipse que mesmo assim eles não deram glória a Deus e não temeram ao Deus dos céus. Entende, queridos? Quando a pessoa, infelizmente, irmãos, ela está com o seu coração fechado para o Senhor,
Não importa o que aconteça, irmãos, com ela. Ela não quer nem saber de Deus. E é por isso que vai se cumprir esses sinais. Você está preparado, irmãos? Para quando chegar este momento que nós teremos que negar essa marca do anticristo para sobrevivermos nesse mundo, onde a gente não vai nem mais poder comprar ou vender, a gente não vai ter mais nada, irmãos, desse mundo, porque a gente não vai ter mais condições de ter mais nada. Água, luz, esquece, queridos. A gente não vai poder ter isso porque a gente não vai pagar, porque como se o sistema financeiro mundial ele vai funcionar através da marca que levará o nome do anticristo. E nós que cremos na palavra do Senhor não iremos receber essa marca. Como é que nós vamos sobreviver, irmãos? Só orando, pedindo graça ao Senhor. E aonde estivermos, no meio do mato, nas montanhas, pedir para que o Senhor nos sustente até passar os 3 anos e meio, que é quando Jesus voltará e destruirá o anticristo e estabelecerá o seu reino, o milênio, onde nós então governaremos com o Senhor. Você está preparado, meu irmão, minha irmã? As nações, querendo ou não, vai se cumprir. Eles vão ser obrigados a cumprir as profecias, porque o próprio Deus está trazendo eles como isca, irmãos. E tudo que está acontecendo é simplesmente cada peça que está sendo montada num tabuleiro para que o desenho todo então se forme, que é o Apocalipse, o seu desfecho final com a volta de Jesus. Te prepara, meu irmão, minha irmã. Esse ano de 2025 vai se intensificar mais ainda. 2026, 2027, 2028, 2029. Se chegar, então Jesus ele voltará, como ele disse, quando ele estava diante de Anás, no Sinédrio, que verá um filho do homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Amém, queridos? Esteja preparado para esse momento que está próximo, irmãos. Está próximo. E a gente vai ver 2025 isso se intensificar. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos guarde, nos dê a direção e que Ele, o Senhor, tenha misericórdia da gente, irmãos. Senhor, meu Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está empenhada de que esses sinais vão acontecer, Senhor. O Senhor revelou isso para Jesus, que por intermédio do seu anjo notificou essas coisas a João, que testificou isso, escreveu para que servisse para nós hoje, Senhor, de testemunho de que a Tua palavra vai se cumprir. Então nos dê, Senhor, temor para estarmos na Tua presença. Nos dê, Senhor. Eu sei, Senhor, que a gente ainda tem condições de comprar um alimento, comprar uma roupa, de ter as coisas básicas e necessárias para a gente sobreviver, mas chegará uma hora, Senhor, que a gente não terá mais escolha, a gente não terá mais isso, Senhor. Então só a Tua misericórdia para nos salvar nesse grande dia, Senhor. Então, Senhor, nos sustente, Pai. Guarde nossas vidas, guarde nosso coração, guarde, Senhor, a nossa fé, pela Tua misericórdia, nos sustente para que a gente não ceda, Senhor. A marca, para que a gente não ceda à pressão que o homem da iniquidade, a besta, o anticristo, ele vai impor, Senhor, sobre a humanidade. Nos guarda, Senhor, pela Tua misericórdia, onde quer que nós estejamos, se nas montanhas, no meio do mato, não importa, Senhor, nos sustente, meu Pai, até o dia que Teu Filho voltar e nos livrar desse tormento. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, guarde nossas famílias, Senhor, filhos, filhas, esposas, pai, mãe, irmãos, enfim, Senhor, nos guarde, Pai, pela Tua misericórdia e nos sustente em nome de Jesus para esse grande dia que se aproxima, meu Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa a vida deste irmão e dessa irmã que ora comigo, Senhor, e guarde a vida deste irmão e dessa irmã também, Senhor, pela Tua misericórdia, em nome de Jesus, para que nos livremos desse momento que está próximo e prestes a acontecer, Senhor. É o que nós te pedimos para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Senhor, queridos, que Deus abençoe a vida de todos. Se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito, deixa um like no vídeo. E que o Senhor te abençoe. Eu te vejo aqui na próxima exposição da palavra de Deus para o nosso coração.
Amém, queridos? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça a luz do rosto sobre ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz, não somente hoje, mas amanhã. E para sempre. E para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, queridos.